Então, essa fase, a fase da descoberta, é a pior fase. É a pior fase, Porque a gente sempre acha que a culpa é nossa, eu pelo menos, né? A gente sempre acha que a culpa é nossa. Eu preciso que ela cresça. Eu preciso que ela conheça o mundo. Eu falei assim, eu não vou. Mas pensa como essa menina demorou. Aí eu olhei para aquela mulher e falei, meu Deus, o que eu tô achando ruim da minha filha pulando. E aquela mãe com aquela criança no colo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flor Demais! Meu nome é Rose. Meu nome é Sani. E hoje estaremos com uma convidada muito especial, a Carla, que é a mãe da Laísa, que é deficiente auditiva. Hoje ela estará aqui contando a sua história de vida, desde o diagnóstico até os dias atuais. Então seja muito bem-vinda, Carla. É um prazer estar aqui com você. Bem-vinda. A Carla é uma grande amiga, gente. Então eu conheço a história desde que a Laísa era pequenininha, né? Mas a gente nunca sabe tudo. Vamos lá, Carla. Como que foi o começo, né? Assim, antes, se foi uma gravidez planejada, se não foi, como que foi? Não foi uma gravidez planejada. Tava separada até do pai dela na época que eu fiquei grávida da Laísa. Mas foi uma gravidez bem tranquila, não tive, assim, nenhuma intercorrência, nada na gravidez dela. Que com o tempo, a gente viesse a saber que ela seria surda, né? Sim. Ela nasceu prematura, de 8 meses. Eu tive só um princípio, não foi nem de aborto, mas assim, com 7 meses mais ou menos, a Laísa já estava dando sinal que queria nascer. Só que ela era muito miudinha. A médica achou melhor segurar mais um pouco, né? Pra pelo menos ver se conseguia chegar até os 9. Quando deu 8 meses, eu comecei a inchar. Eu trabalhava em São Paulo na época, eu subi e desci a serra todos os dias. Nossa. E eu comecei a inchar, e não tinha problema de pressão, não tinha diabetes, não tinha dado pré-eclâmpsia, não tinha nada. Só comecei a inchar. Aí a médica, numa consulta, falou assim, ó, você vai fazer uma ultrassom, e nessa ultrassom, assim que você terminar, você pede pro médico entrar em contato comigo. Tudo bem, tudo bem. Fui lá, fiz a ultrassom, tudo e tal. Aí ele pegou e falou, entrou em contato com a médica, veio falar comigo, ele falou assim, ó, a sua médica pediu pra você ir pro hospital, que você vai ganhar bebê hoje. Isso era SUS ou era convênio? Convênio. Convênio. Ela falou assim, ela pediu pra você ir, tem alguém pra te acompanhar, pra levar as coisas pra você, tudo. Eu falei assim, não, isso daí dá pra resolver, né? Aí fui pro hospital, entrei em contato com os meus pais. Na época, meus pais foram pro hospital, me encontraram lá, levaram as coisas, enfim. Laísa nasceu de um parto cesárea. Depois que ela nasceu, que aí a médica, né, que tava tudo bem comigo e com ela, depois de um período a médica veio e falou o que tava acontecendo. A médica falou que ela fez aquele cocôzinho, mecônio, e com isso, por isso que eu estava inchando. Então, o que poderia ter acontecido? Morrer as duas. Porque poderia ter dado uma infecção generalizada. E com isso, morrer as duas. E esse inchaço foi dentro de quanto tempo? Assim, vamos supor, em uma semana você viu que inchou muito, em 2 dias... Ou se era uma coisa que já estava vindo nos últimos meses de gestação? Eu não me recordo, assim, com precisão, assim. Eu sei que foi numa consulta que eu fui e a médica, na verdade, percebeu essa diferença. Porque você grávida, você acha que o inchaço, na verdade, é normal. Uma, porque eu engordei muito na gestação da Laísa. Eu engordei, acho que uns 20 quilos. Tá. Então, por eu ter uma... ser baixa, então pra mim era normal aquele inchaço. Então, ela que falou que era a médica, na verdade, que percebeu que realmente... Tinha alguma coisa fora do normal. Que tinha alguma coisa fora do normal. A Laísa nasceu prematura, com 2 quilos e pouquinho, mas não ficou na incubadora, não precisou de UTI, não precisou nada. Saímos do hospital. Eu, ela, bem feliz, todo mundo, tal. Fomos pra casa. Com o passar do tempo, ela fez aquele teste da orelhinha. Ela só fez depois que saiu? Só fez depois que saiu. Porque, se eu não me engano, quando a Laísa nasceu, não era obrigatório. Antes não era. No hospital.
Então ela tinha 7 meses. Já tava. Até essa idade você não notou nada de diferente nela? Nada? Nada. Você não via, se brincassem com ela, você não notava que ela não acompanhava? Nada. Babucio, ela babuceava? Não. Coisa, também nada? Não. Mas assim, primeira filha, Sim. Marinha de primeira viagem, sempre trabalhei naquela correria do dia a dia. Sim. Então tu queria chegar em casa o quê? Olhar a criança, amamentar, ver se estava todos os dedos, tudo no lugar e cama. Sim. Ela ficava na creche ou ficava com alguém? Ficava na creche. Na creche. Ficava numa escolinha, isso. Aí com 7 meses ela fez esse exame, aí nesse exame deu. Sugere deficiência auditiva bilateral. Ali já deu. Sim. Mas por falta de conhecimento, por falta de tudo, o médico na época falou que ela não tinha nada e que ela tinha muito acúmulo de cera no ouvido. Só pra explicar, a Liza, gente, já tem 22 anos, né? Então ela já é uma mulher hoje, já não é mais um bebezinho. Então quando a Carla fala naquela época, porque realmente tempo, não é coisa de 5, 6 anos atrás, é uma coisa já que, né, hoje nós temos mais informação, né, com a internet. Sim. Até os médicos hoje, né, acaba tendo... Eles, assim, quando você tem o neném, já faz o teste lá da orelhinha e tudo mais. Mas antigamente não era assim. Nessa 22 anos atrás, né, era tudo um pouco mais... dificultoso, né? Tanto para descobrir, tanto para os médicos como para os pais, enfim, né? Mas isso. Aí naquele exame já deu a deficiência auditiva bilateral, mas continuamos a vida. Que o médico falou que não era nada. Aí não foi uma coisa que te assustou. Exatamente. Com segurança, né? Exatamente, seguimos. Mas você não foi procurar nenhum especialista? Não fui. Não foi. Você ouviu aquilo e... fez nada. Porque, na verdade, eu vi o exame, mas falta de conhecimento mesmo. Sim. Entendeu? Então eu realmente achei que não era nada. Até porque o próprio médico depois, né, te deixou mais tranquila falando que ela não tinha nada. Então... Exatamente. Que o que ela tinha era realmente muito acúmulo de cera no ouvido. Sim. E com isso o tempo foi passando. 1 ano, 2 anos, e nada dessa menina falar, nada de falar. Sim. E eu tinha estoque de Cerumin. Porque, né, o que eu colocava no ouvido dela, nada de falar. Aí minha mãe começou a desconfiar. Mas aí ela só não falava, mas o desenvolvimento dela foi tudo normal. Ela só não falava. Mas assim, se você fosse, por exemplo, servir uma comida pra ela, como que você se comunicava com ela, já que ela não entendia? Você falava, Liza, toma uma mamadeira, toma comida. Como que era? Eu acho que na rotina, acho que eu já acabava dando na mão dela, assim. A mamadeira, as coisas. E pela Liza ter ido pra creche muito cedo, ela era muito independente. Entendeu? Ela sempre foi muito independente. Sim. A Liza parou de usar fralda, ela tinha 1 ano e pouquinho. 1 ano e 2, 3 meses, no máximo 1 ano e meio. A Liza já não usava mais fralda. Foi muito rápido. E eu lembro até da cena que eu peguei a Liza, coloquei ela assim em cima da cama, coloquei ela assim sentadinha em cima da cama e apertei a barriga dela. Falei assim, não pode fazer xixi na cama. Dali a Liza nunca fez xixi na cama, eu acho. Nossa, olha que curioso, né? Ela nunca fez xixi na cama, Liza. Nunca fez. Como, né? Como que ela entendeu essa ordem, né? Exatamente. A escola não relatava nada pra você de fora? Porque ali na escola, você, tudo bem, é mãe de primeira viagem, mas a escola, ela tem outras crianças pra comparar, né? Sim. Nunca ninguém falou nada na escola? Simone, essa eu vou atestar, porque a Simone foi assim... uma pessoa assim maravilhosa na vida da Liza nesse período que ela ficou na escola. Ela só ficava com a Simone. E a Simone, hoje, descobrindo, a Simone teve uma audição super leve. Super leve, a audição da Simone. Mas a Liza só se identificava com a Simone. E a Simone parecia assim a mãe dela na escola. Ela só ficava com a Simone. E a Simone tinha assim um amor enorme pela Liza. Era a Simone que cuidava, a Simone que dava banho, a Simone... Era tudo a Simone. E aí fomos. Quando foi... Aí, tá? Tem lencinho, eu achei que eu nem ia chorar. Vez ou já outra... faz tanto tempo, né? Vez ou outra cai uma... a gente vai lembrando, né? Vai passando... Aí a Liza com 3 anos, 3 anos mais ou menos, de minha mãe ficar falando, né, já começar a perceber aquela diferença, tudo,
Aí marquei uma consulta com ela, pra ela, na verdade, o Bera. Que quem começou a desconfiar, nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. As pessoas julgam tanto o médico do SUS, e esse diagnóstico da Laís, a princípio, saiu no convênio. Mas quem começou a desconfiar foi uma doutora do SUS. Uma pediatra do SUS. Então o médico, quando ele tem que ser bom, ele é bom em qualquer lugar. Exatamente. Qualquer lugar. É isso. E ela começou a desconfiar. Aí fui, levei a Laís pra fazer o exame. Tudo aí. No entanto, quando eu cheguei com ela pra fazer o exame, o médico olhou pra cara dela e falou assim, mas essa menina parece que não tem nada. Mas, na verdade, a surdez é uma coisa que você não vê. Não é visível aos olhos, né, gente? Então, Os olhos que nus. nem a síndrome de Down, por exemplo, né? Com a característica física e tudo mais. Sim, sim. É igual ao autismo também, não tem uma característica física, Sim. né? Então, Aí, no entanto, que quando saiu realmente o diagnóstico, até o médico ficou surpresa. Porque ela sempre foi muito agitada, muito, né? Não parava, aquela criança que enfiava a mão dentro do aquário pra pegar um peixe. Minha mãe até se desfez de um aquário por causa dela, com medo que ela tomasse choque, né? Aí tá. Aí, ali, quando descobriu, ali foi tenso. Tenso. Eu tava com meu marido na época, que é o pai dela. Nós fomos juntos pegar esse diagnóstico. Gente, parece que abre um buraco. E tu não sabe se tu entra, se tu sai, se tu sai correndo, se tu sobe, se tu desce, se tu grita. Porque aí tu não sabe o que tu vai fazer dali pra frente, como vai ser. Mas Nessa assim, época você era cristã? ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas, em contrapartida, ele sempre me apoiou muito. Nunca teve um comentário preconceituoso da parte dele. Nunca. Eu até brinco muito com ele, que eu falo, como marido, tu vacila pra caramba. Mas como pai da Laísa, realmente, ele é, assim, um excelente pai. E aí fomos levando a informação, assim, e eu não tive, assim... Como é que eu posso explicar? Eu não vi discriminação em parte, assim, de ninguém da minha família. Nem do meu pai, que na época era vivo, nem da minha mãe, sabe, assim, de ninguém. Todo mundo tratava a Laísa como se ela não tivesse nada. E o surdo em si, ele é muito visual. Ela tem memórias de criança que eu não tenho. Eu não tenho. Se ela passar aqui na porta uma única vez, pode ter certeza que ela vai lembrar. ela já grava, né? Ela já grava. Aí começamos, naquela correria, aí vai, e agora pra onde que eu vou, o que que eu faço, o que que eu não faço, e aparelho, e isso e aquilo, e não sabia nada, não tinha nenhum tipo de conhecimento. A sua família, você falou que eles, né, não houve nenhum tipo de preconceito, né? Mas eles, em algum momento, te falaram assim, a gente já tinha certeza, só não tinha coragem de te falar. Porque às vezes os de fora... Uma desconfiança, né? já tem uma... Porque nós, né, eu me coloco nessa posição, né? Que meu filho já nasceu, né, com a deficiência. Mas eu acredito que até outros diagnósticos que veio dele depois, não é que a gente não aceita, mas a gente... Há uma luta dentro de nós, tipo assim, não é possível, não deve ser. E às vezes quem tá fora enxerga isso com mais facilidade. Sua mãe, seu pai, sua irmã, eles relataram, tipo assim, filha, eu já desconfiava mesmo, porque, né, eu já tive outros filhos. Houve isso, ou realmente ou como foi surpresa pra todo mundo mesmo? Eu acredito que a única pessoa que começou a desconfiar um pouco foi a minha mãe. Meu pai, acredito que não, porque sempre trabalhou. Meu marido também não, que não lembro, assim, de ele ter comentado alguma coisa. Então, assim, foi uma coisa, pra mim mesma, foi muita surpresa. Muita surpresa. Ô, Carla, e você lembra de se sentir como nessa época? Da descoberta até já ter uma rotina já estabelecida dentro de casa, né, ela com aparelho. O que passava na sua cabeça, no seu coração? Quais eram os questionamentos que tinha dentro de você? Então, essa fase, a fase da descoberta é a pior fase. É a pior fase, porque a gente sempre acha que a culpa é nossa, eu pelo menos, né? A gente sempre acha que a culpa é nossa e que a gente não vai conseguir. Era o que eu achava. Falei assim, Deus, como que eu vou fazer com uma bebê surda?
Se essa menina chorar de madrugada, como que eu faço? Se ela quiser alguma coisa, eu sempre fiz tudo. Mas parece que a partir do momento que você descobre, você parece que não sabe mais nada. Aí eu falava, gente, o que eu vou fazer com essa menina? Antes de... Assim, se ela chorar, se ela quiser alguma coisa, como que vai ser? E até então, que eu fui pra igreja depois dessa descoberta. Porque até então, eu bebia. Então, quando eu descobri que minha filha era surda, eu falei assim, não dá mais. Como que eu vou cuidar dessa menina? Mas você bebia a ponto de realmente ficar bem debilitada. Falei, vou chegar em casa de manhã, alcoolizada. Como que eu vou cuidar dessa criança? Aí eu lembrei que a minha avó também, que já não tá mais viva, uma vez por semana, uma vez por mês, eu não me recordo agora, que já tem bastante tempo, ela fazia a gente pra igreja pelo menos uma vez por semana com ela, uma vez por mês, alguma coisa. Alguma festividade, alguma coisa que tinha, ela praticamente obrigava a gente a ir. Obrigava. Minha avó ela obrigava a gente a ir. E eu ia, né? Então, quando eu descobri a deficiência da Liza, o que me fez eu ficar de pé foi Cristo. Aí sim eu comecei. Porque se não fosse Deus, eu não tinha conseguido. Literalmente, eu não tinha conseguido. Porque eu só chorava, onde eu ia eu chorava. Aí tu acha que tem que ter uma cura imediata. Aí tu acha que... Aliás, tu acha tudo. Tu acha tudo e mais um pouco. E como eu não era da igreja, uma vez eu tava na igreja com uma amiga minha. Aí veio uma irmã e falou assim pra mim, não sofra e nem se culpe por causa da sua filha. Porque ela nasceu, eu não esqueço disso, ela nasceu assim pra salvar a sua vida e a vida do seu. Nossa, que lindo, hein? Assim. E hoje eu vejo que realmente Foi isso. Esse era o propósito da Liza. Esse foi o propósito da Liza nas nossas vidas. Se alguém falasse assim pra mim hoje, quer trocar? Eu tenho o poder de te dar uma criança sem nenhuma sequela, sem nenhuma deficiência, sem nada. Nem sequela, uma deficiência. Quer trocar? Não troco. Não troco. Eu passaria tudo de novo. É muito louco, né? Quando depois que a gente passa por tudo isso, a gente se olha e se vê nessa posição e a gente fala exatamente isso. É a mesma coisa que a gente fala, né? Se hoje alguém falasse assim, olha, ou até mesmo Deus, eu tenho o poder de trocar seu filho e te dar outro filho, um filho perfeito, o meu filho já é perfeito. E eu não trocaria ele por nada. Por tudo que a gente passou, exatamente, a gente faria tudo de novo. Eu faria tudo de realmente, novo. eles vêm para nos resgatar. Da mesma forma que a Liza, que foi o Gabriel, que foi o Isaac, eles vêm para nos resgatar, tirar a gente de um lugar que a gente muitas vezes nem sabia que a gente estava, que a gente precisava disso. É muito louco isso, gente. É só Deus para fazer essas coisas. Exatamente. Porque se não fosse a Liza hoje, eu nem sei onde que eu ia estar. Se eu continuasse na vida que eu levava. Nem sei. É melhor nem saber. Sim. Que não vai fazer diferença na minha vida isso mais hoje. E ali, quando eu descobri, aí eu fui, minha prima trabalhava no hospital em São Paulo, aí ali começou as coisas, caminho se abrir. Aí eu fui pra São Paulo, eu ia muito pra São Paulo, com a Liza pequena, muitas consultas, muitos exames, muitas coisas, e muita coisa. Ela já chupava chupeta, nisso aí ela já devia estar com uns 4, 5 anos, mais ou menos, chupando chupeta ainda, e ela chupava chupeta. Mas essas idas para São Paulo, desculpa até a minha ignorância, né? Porque, sim, é. Porque uma vez já sabendo que ela era deficiente auditivo, tirando a parte do aparelho, né, que teria que colocar, sim, que outra pesquisa você tinha que estar fazendo? Era para descobrir o nível? O que era? Sim, era para descobrir o grau da deficiência, porque tem a leve, a severa e a profunda. No caso da Liza, é a severa profunda, que é aquela que não permite com que ela fale, porque a leve, dependendo do aparelho que você coloque, a criança consegue falar. Se comunicar. Isso. Fala com um pouquinho mais de
dificuldade, mas fala perfeitamente. E a deficiência da Lais, o grau de deficiência da Lais é aquela deficiência que não chega a som de voz. Não chega. Mesmo que ela seja de aparelho, que é o que muita gente não sabe, né? Como eu também não sabia. Mesmo ela estando com aparelho, ela não ouve som de voz. Não chega. Não chega. Porque a deficiência dela é severa, profunda. Entendeu? Então não chega. O aparelho dela é mais para ela se locomover, ter uma direção, ter uma noção. Isso. Que o médico na época falou para mim que o que chegava ali naquele aparelho era o barulho de uma moto. É o retroauricular, que é aquele que vai assim atrás da orelha, né? Nos 2 ouvidos, até então ela usava, porque no caso dela tinha que ser nos 2 ouvidos. Com quantos anos ela começou a usar o aparelho? Acho que ela tinha uns 4 anos. 3 anos e meio para 4 anos já que ela tinha. Porque eu descobri, ela tinha 3 anos. Quando eu descobri tarde, descobri muito tarde. Aí até o processo todo, aquela coisa arada toda de como seguir, ela tinha uns 3 anos e meio para 4 já. E tudo isso, todo esse processo foi pelo SUS? Tudo esse SUS. Processo foi pelo SUS. Todo o respaldo você teve pelo SUS? Todo, porque minha prima trabalhava no hospital lá em São Paulo, e como eu não sabia que caminho eu tinha que tomar, quem começou a me dar esse primeiro suporte foi essa minha prima, que mora em São Paulo. Então ela que começou a me ajudar. Aí ela marcou as consultas, tudo, enfim. Aí eu ia para as consultas, eram consultas longas, muitas vezes dia inteiro, aquela coisa toda. Pegava até passagem aqui na rodoviária para poder ir, porque o SUS disponibilizava. Aí em uma dessas consultas, os médicos eles são bem firmes assim, né, nas coisas que ele fala. Ele falou assim: olha, mãe, a menina já não fala, e ainda de chupeta. Eu achava tão lindo. De chupeta. Ai, gente. Achava a coisa mais linda ela de chupeta. Mas naquele dia eu fiquei tão estressada, que depois eu fiquei com uma dó. Mas aí já tinha feito. Vindo com ela pelo caminho, arranquei a chupeta da boca da menina e joguei dentro do canal. Jogou. Do nada, nem preparou ela. Nada. Que é quando o quê? Quando você não tem ainda o emocional preparado para tudo que vem. Uma bomba. Até porque você nem sabe o que vai vir ainda. Então você não vai estar preparado mesmo. Eu catei a chupeta da menina bufa, joguei dentro do canal. Aí eu tô no ponto com a Liza, e a Liza pulando. Subindo no ponto e sobe no ponto, desce do ponto, sobe no ponto, desce do ponto. E aquela agitação daquela criança. Aí eu olho pro lado, que é outra coisa assim que marcou muito a minha vida, muito mesmo. Eu olho pro lado e eu vejo uma mãe com um menino. Que eu acho que ele tinha. Ele tinha um tipo de. Não sei qual era a deficiência daquele menino. Eu só sei que ele tava no colo da mãe. A Laís era pequena, tinha uns 4, 5 anos. Aquele menino no colo da mãe, ele devia ter mais ou menos, pelo tamanho, deduzo eu, que ele já deveria ter mais ou menos uns 7 anos. 7, 8 anos. Grandão no colo daquela mãe. E a Laís subindo e descendo um ponto. Bagunçando o ponto todo. Aí eu olhei para aquela mulher e falei: meu Deus. O que eu tô achando ruim da minha filha pulando. E aquela mãe com aquela criança no colo, babando. Mas pensa que foi a cena mais linda que eu vi. É onde a gente coloca os nossos problemas no chinelo, né? Onde a gente sempre vai ver que o outro tem um problema maior do que o nosso. Se eu pudesse encontrar aquela mãe e falar pra ela que aquele dia mudou sua vida. Sério. Tu via ali o cuidado daquela mulher, aquela criança no colo. Sabe? Cuidado de amor de mãe mesmo. E aquela criança, a cabeça dele não parava muito, e ela segurando e limpando. Falei: meu, quantos braços essa mulher tem, gente?
Porque ela conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Eu esqueci até da Liza pulando, esqueci até da minha filha. Eu falei, gente, cadê minha filha? De tanto que eu fiquei impactada com aquela mãe. Um choque de realidade, né? Foi, Sani. Porque é o que a gente falou nos outros vídeos também, né? A gente sabe que a nossa história é triste. Mas Deus sempre nos apresenta alguém que a gente vai conseguir entender que, tipo, Senhor, eu sei que é triste, mas obrigada por eu não ser aquela mãe, né? Eu acho que eu não aguentaria ser ela, Exatamente. Né? E isso, não é que a gente entende que há uma dor também ali dentro da outra mãe. Né? Mas isso vem como cura pra nossa vida, né? É até estranho, não é? De falar, porque então. É muito... É surreal. É surreal, é só quem vive mesmo pra entender isso e saber que não é que você se alegra com a dor do outro, mas é que você entende que Deus te ama quando você vê que há uma situação pior que a sua. Infelizmente, né? Aí você veio da consulta, né, naquele momento de São Paulo, e daí diante o que aconteceu? Você foi encaminhada para uma fono? Como que foi depois os próximos passos? Isso, aí depois daquela consulta, aí o médico entrou em contato com uma fono aqui da Baixada. Aí eu vim, aí foi novas etapas, novas vivências, novas experiências. Aí foi quando eu entrei, nesse período também, eu entrei na farmácia, que foi onde eu conheci a Sani. E mesmo na correria do dia a dia, que era bem corrido, porque eu trabalhava e tinha que ir pra fono e tinha que fazer as coisas com a Liza, mas graças a Deus eu sempre tive pessoas cercadas para me dar o suporte e a gente conseguiu passar por esse processo da fono. Porque a fono, a fono pro surdo é muito importante. Sim. É muito importante. Agora, como que funciona essa parte para quem é surdo, em questão da fono, né? Porque ela estimula, ela vai estimular como? Então, a fono, na verdade, é para estimular a fala, né? E ali a fono dela ensinava também algumas coisas, que tinha fono e tinha intérprete, tinha as duas. E ali a fono ia estimulando a fala, né? Cada vez mais, mas tem uma grande dificuldade. E a intérprete ali para dar um suporte. E eu lembro que a fono sempre falava para mim, Carla, se ou trata com Libras, não é tratar, ou aprende a Libras mesmo, que é a língua do surdo, ou não faz nada. Não inventa sinais caseiros. Não inventa. Porque quando ela estiver maior, que ela começar a lidar com outros surdos, ela vai ficar perdida. Por quê? Porque ela vai saber o quê? Os sinais caseiros. Ela não vai saber realmente a língua dela, que é a Libras. E foi um processo, assim, muito longo. E você, a partir de qual momento que você começou a aprender a Libras? Depois que eu aceitei que minha filha era surda. Sério? Sério. E demorou esse processo? Demorou. Ela devia ter já 9, 10 anos. E como que era essa comunicação de vocês? Como que você conseguia se comunicar com ela? Porque ela já estava com o aparelho, mesmo assim ela ainda não se comunicava, né? Ou ela ia apontando e eu ia dando e ia vivendo. E isso em tudo. Porque a Rose falou, né? E o que eu ia te perguntar é, lá naquela fase da fono, que você falou que era fono e a intérprete. Nessa fase, ela não sabia ainda os sinais. Não. E como que era essa interpretação com a intérprete? Porque até então era novo pra Liza também. Foi ali que ela foi aprendendo. Porque eles aprendem figura, palavra e o sinal. Entendi. E ali, pra mim, na época, a fono era... A fono não, a intérprete. As duas eram pega pra capar. Que a Liza não queria com a fono, e a fono e a intérprete pegava ela sem. Mas pensa numa pessoa... As duas, na verdade. Maravilhosas. Maravilhosas. As duas. A fono e a intérprete. É porque quando você... E ela falava pra mim, não precisa se assustar. Não vou machucar, não vou nada. Porque a Liza ficava se batendo. E ela grandona, e a Liza pequenininha, a Liza ficava ali se batendo no colo dela.
Mas foi dali que começou a deslanchar. Porque aí a Laísa começou a aprender os sinais. Porque surdo, na verdade, quando eles estão tudo junto, é a língua deles. Então flui muito natural pra eles. Sim. E normalmente o tratamento deles são em um lugar específico só para surdo? Não necessariamente nessa ordem. Não, infelizmente não. Entendi. Se fosse, seria melhor, Sim. mas não é. Entendi. E ali a Laísa e a Paula me ensinou muita coisa. Porque assim, eu ia com a Laísa pra fono e a Laísa parava de esquina em esquina. Esquina em esquina. Esquina em esquina. Esquina em esquina. Fazendo o quê? Observando. E eu só chegava atrasada. Eu já sou atrasada por vida, né? Quem me conhece sabe. Eu só chegava atrasada na fono. Aí uma vez eu falei pra ela. Ela falou assim, é a característica do surdo. Como eles não ouvem, eles são muito observador. Sim. Deixa ela. E ela parava em tudo que era esquina. Pra observar. Pra observar. Pessoas, coisas, tudo. 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 No entanto, que ela passa num lugar uma vez, já era. Ela grava. E aí, nesse período, o que eu tinha muito medo? De ela ver qualquer coisa e depois eu não saber me dizer o que ela queria. Coisas de pedir? Coisas de pedir. Pra comer, principalmente. A preocupação era essa, coisa pra comer. Sim. Pensa como eu ficava desesperada. Falava, meu Deus do céu. Mas Deus é tão maravilhoso que essa menina nem pedinte era. Saía, voltava. Eu ficava oferecendo, quer isso, quer aquilo, quer isso, quer aquilo. Porque ela mesma, Sim. que eu ficava com medo de, tipo, ela ver um bolo, qualquer coisa que fosse. Depois ela não sabe me dizer, eu quero um bolo de chocolate. Sim. Exatamente. Como que eu vou descobrir que era um bolo de chocolate? Sim. Se ela era pequena, não sabia libras, eu muito menos. Falei, pronto. Mas isso, graças a Deus, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sim. Você falou pra Rose pra gente, né? De que foi quando você começou a se interessar em aprender os sinais, quando você aceitou ela, né? Só que isso com 9 anos. Até 9 anos, no caso, nessa idade, ela já ia pra escola. Já ia. Socializava, né? Com primos, Sim. com família, com todo mundo. Sim. E mesmo a fono te dizendo que não era pra você usar sinais caseiros, então como que era? Se você não sabia Libras, nem pra entender ela e nem pra você passar pra ela o que você queria. Porque 9 anos, né? Meu filho tem 12, 9 anos foi 3 anos atrás. Sim. Né? Então 9 anos é muito tempo. Muito tempo. Né? Muito tempo. Como que era? Mostrando mesmo. Até 9 anos, só Até 9 apontando. anos. Só apontando. Só apontando. E com a Mais família ou menos também, isso. seu pai, sua mãe, a comunicação Eu acredito também, que sim, mais ou eles menos isso. conseguiam... Porque assim, eu não, nem eu, como mãe, entendia que eu ainda não tinha aceitado aquela situação da minha filha. Eu identifiquei que realmente eu não tinha aceitado depois, porque eu não falava do assunto. Sim. Eu não falava. Pra falar, eu já começava a chorar. Sim. Então eu não falava. Até que um dia, trabalhando, uma gerente veio em mim e falou assim, Carla, vamos conversar? Vamos conversar. Me trancou lá na sala de aplicação, não sei nem por qual motivo que era, nem sei o que foi o assunto, se eu precisava sair para resolver alguma coisa da Laísa, se ela já tinha mais vivência e identificou que eu precisava fazer um curso de Libras. E minha mãe também sempre falava, Carla, essa menina só vai desenvolver quando você fizer um curso de Libras. E ali ela me chamou, ficamos conversando, aí ela me fez a seguinte pergunta. Você já aceitou que sua filha é surda? Aí ali eu parei. Falei assim, eu acho que não. Aí foi ali que eu percebi que realmente eu acho que eu não tinha aceitado mesmo que minha filha era surda. É como se você empurrasse com a barriga até ali. Porque a gente vai vivendo, né? Vai vivendo, vai dando um jeito pra tudo, mas a gente nem se para pra fazer essa autoanálise porque a gente tem medo da resposta. Né? A gente tem medo da resposta, é bem isso. É isso mesmo. Aí dali, depois que eu realmente entendi, aí eu fui. Aí eu fui fazer curso de Libras. Aí eu fui buscar outros meios pra me comunicar com ela. Sim. Porque aí eu parei, aí realmente eu parei pra pensar, eu falei assim, gente, eu não posso ter uma filha surda
e não ter uma comunicação de excelência com a minha filha. Porque como vai ser? Porque é difícil para eles também. Porque uma coisa que a Fono falava muito para mim é assim, Carla, a cabeça do surdo é vazia. Porque eles não ouvem. Então não tem como eles aprender. Então eles vão aprendendo aquilo que nós, como pais, vai ensinando. Vai ensinando, vai ensinando. E ela falou isso uma vez pra mim, ficou gravado, mas nem assim eu fui procurar fazer o curso, eu fui procurar fazer as coisas. Eu só comecei a entender essa frase dela depois que a Laísa foi crescendo, que eu fui vendo as dificuldades dela no dia a dia, né? E uma coisa assim também que me marcou muito nessa fase de eu fazendo o curso de Libras é porque a Laísa começou naquela rebeldia, né? De toda criança e aquela... Até mesmo para se fazer entender. Sim. E naquela rebeldia, aquela coisa de criança, tudo. Aí teve um dia que eu tava lá e eu brigando com ela e a Paula também sempre falava, Carla, com uma criança você tem que falar assim, olho no olho, na direção dela, devagar, pausadamente, pra ela poder, pelo menos, tentar te entender. Sim. Aí numa dessas fases aí, não me recordo bem, e eu precisava ensinar as coisas pra ela. Eu precisava dar bronca nela. Eu precisava que ela fosse educada de alguma forma. Aí eu fazendo o curso, eu cheguei no curso e perguntei pra professora, eu falei, professora, como que eu explico pra ela que eu sou a mãe dela, que ela me deve respeito? Eu preciso entender. A adolescência, né? Que a gente sabe que é uma fase mais complicadinha, que os adolescentes começam a dar um pouquinho mais de trabalho, fica mais rebelde. Como foi essa sua fase com ela na adolescência? Essa fase, assim, da adolescência, teve uns momentos que foram bem complicados, assim. Porque quando a criança é ouvinte, na verdade, já cresce com aquele negócio, me obedece que eu sou sua mãe, me respeita que eu sou sua mãe, ou seu pai, sua avó, enfim, quem quer que seja. E com a criança surda, não. Então, eu não me recordo que a Laís aprontou, eu sei que eu bati nela, né? E a gente sabe que quando a gente bate em filho, dói muito mais em nós do que neles. Aí eu acho que eu fui orar, sei lá o que eu fui fazer porque eu tinha batido nela. E Deus simplesmente falou assim pra mim, como que você quer que ela aprenda se você não ensinou? Forte, hein? Muito forte. E é verdade mesmo. Sim. Como que ela ia saber se eu não ensinei? Sim. Como que ela poderia me respeitar se ela não tinha nenhum entendimento de quem, na verdade, talvez ela fosse, de quem eu fosse? Sei lá, ela poderia pensar que eu era uma pessoa que morava com ela. Sei o que se passa na cabeça deles, né? Sim. E eu lembrei do que a Fono também me falou. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Surdo tem a cabeça vazia. Surdo tem a cabeça vazia. Sim. Só tem aquilo que você ensina. E com o passar do tempo, eu fui ver que isso realmente era verdade. Aí eu já estava fazendo o curso, aí eu fui, conversei com a professora, perguntei como que eu fazia pra explicar pra ela que eu era mãe, que ela tinha que me respeitar, que isso, que aquilo. Porque ela, o pai dela, eles tinham a comunicação deles lá, que eles mesmos se entendiam entre eles. Comunicação caseira. Eles com eles mesmo. Eu sei que eles se entendem. Deles. Porque o meu marido, na verdade, ele não sabe Libras. Mas ele se entende muito bem com ela. Até hoje. Até hoje. Que interessante. Até hoje. Sabe o que pode ser, né? Às vezes na cabeça dele foi mais fácil de aceitar isso. Também. Pode ser. Vai criar uma conexão mais forte ali também, né? Porque essa aceitação. Porque fica mais leve, né, Rose? Pro filho e pra gente também, quando a gente aceita, né? Isso é em qualquer situação. Qualquer diagnóstico. Porque é leve que você leva de uma forma que você mal sente que você tá carregando aquela carga, né? E eu acredito que eles sintam isso. Né? Então, às vezes, o Mi teve essa comunicação com mais facilidade com ela, justamente por isso. Porque para ele aquilo não era um peso, um fardo, e ela sentia isso nele, né? Pode ser. Pode ser que tenha sido isso, pode ser. Porque ele sempre deixa bem claro. É meu ouro, é meu isso, é meu... A filha, tá? Não eu. É meu ouro, é isso, é aquilo, e assim vai. E eles se entendem muito bem até hoje. Em uns momentos, assim, também que foi bem pesado, assim, pra mim, bem doloroso mesmo.
É quando às vezes ela chegava da escola ou chegava de algum lugar que alguém, sei lá, não tinha entendido, ou ela não tinha, sabe aquelas coisas assim? Eu passei muitas madrugadas no quarto da Laísa. Muitas. Eu e ela ali sentada, ela falando. Se eu falar pra vocês que eu não estava entendendo nada, sim, eu não estava entendendo nada. Mas eu só tava ali pra ela saber que tinha alguém ali pra ouvir, sim, o que ela tava falando, assim. Porque entender, muitas vezes eu não tava entendendo nada. Nada. Por quê? Porque eles se sentem muito excluídos. Sozinhos. Isso, aquilo. E ela ficava nessa coisa aí. Ai, eu sozinha. Ai, não tem amigo. Ai, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Aí eu percebia que ela tava triste. Aí eu ia pro quarto dela. Que foi? Nada. Que foi? Nada. Nada do jeito dela. Você ouvisse nada. Esse nada. Nada que só você entendia. E o que foi também, né? O que foi. Sabe, assim, eu ficava ali no quarto com ela. Muito tempo. Por quê? Porque eu tinha medo que, sei lá, minha filha entrasse numa depressão, ou acontecesse alguma coisa com ela, e eu só tava ali pra fazer companhia. Sim. Porque eles ficam muito excluídos. Eles ficam muito assim na deles. No entanto, que às vezes tá em casa, eu, ela e meu marido, ixi, ele pode estar falando o que for. Eu paro a explicar pra ela, porque ela fica assim pra mim. Pra ela se sentir ali acolhida, inclusa, né, na conversa. Ela faz assim. Pra saber o que tá acontecendo. Aí como que eu vou estar ali conversando com ele e ela ali do lado, sem entender nada? Parte, né? Ela tem que fazer parte, exatamente. Ela tem que fazer parte. E eu tento, né, do meu jeito, mesmo toda acelerada, e ele também, todo acelerado do jeito dele. Mas hoje, ela tem 23 anos, cada um faz um sinal de um lado, ela entende a frase completa. Porque se ele não sabe, tu hoje sabe, né? Ele é de um lado fazendo, ele é do outro falando do jeito dele, e ela... Mas assim, quando é uma coisa mais complexa, ela fala muita coisa. Mas ela fala por quê? Porque também teve um momento lá atrás que ela fez a cirurgia do implante coclear. Ela não se adaptou, mas ela fez. Então, esse período que ela usou o implante foi o que permitiu com que ela fale o pouco que ela fala hoje. Sim, é interessante a gente falar disso também, né? Sim. Então, assim, conta um pouquinho pra gente como foi essa parte, né, da cirurgia, como que foi, se também foi pelo SUS. Fala um pouquinho pra gente. Então, a parte da cirurgia do implante, ela fez pelo convênio do meu marido. Foi o médico que recomendou ou vocês que foram correr atrás? Não, foi uma entrevista que passou na TV e uma amiga minha me ligou, me mandou o vídeo, me ligou para me falar. A partir daí a gente foi atrás, né, para fazer. Aí ela fez a cirurgia, o convênio na época cobriu tudo e ela fez ali. Ela tinha uns 8 anos mais ou menos quando ela fez o implante. Ela já era... Então ela não falava uma palavra? Não. Nada. Falava nada. Aí o médico até falou que talvez não fosse ser uma cirurgia muito... Como que eu posso dizer? Talvez não tivesse o... Resultado esperado. O resultado esperado, exatamente. Pela idade dela. Porque muitas vezes eles já acham necessário fazer quando a criança é pequenininha, né? Que aí já vai crescendo. Porque eles falam que tem um período da fala, alguma coisa assim. E ela já era grande quando ela fez, ela tinha uns 8 anos. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita bondade, ela conseguiu fazer o implante e falar alguma coisa. Né? Ela fala bastante coisa. Eu, como mãe, entendo muita coisa que ela fala. E quem tá ao redor dela também, né? Mas assim, tem coisas que realmente tem que ser
na Libras, Sim. não tem jeito. Não tem como fugir disso. Sim. Né? Coisas assim, sejam assuntos mais, né, complexos, assim, tem que ser na Libras. E com isso, ela fez o implante, tudo. Aí fica um tempo só com ele desativado. Aí fomos para São Paulo, que foi feito em São Paulo, não foi feito aqui na Baixada. Fomos para São Paulo para ativar o implante. Gente, o momento dessa ativação do implante, a cara dela, assim, eu não sei se ela... Como ela era muito pequena e não tinha nenhuma vivência de nenhum som, Sim. então eu não sei se ela conseguiu identificar um barulho pela primeira vez, talvez a minha voz, a voz do pai dela. A voz delicada, deve ter sido super tranquila, né? Deve ter chegado no ouvido da menina assim. Eita. Sabe, a voz do pai dela, que também estava junto no dia da ativação do implante. Ela até ganhou um ursinho com o implante, que ela perdeu no caminho. Esse ursinho, mas o momento da ativação do implante foi Como assim. que foi pra vocês? Porque assim, ela escutava sons pela primeira vez, voz. Imagina a emoção que não foi. Ela olhava para um lado, olhava para o outro e ficou parada assim, analisando tudo, percebendo. Ela sabia o que ia acontecer? Quando vocês foram, vocês conseguiram explicar para ela? Não. Ela tinha mais ou menos quantos anos? 8 anos. Aí fez ali aquela ativação do implante, ela olhando para um lado, olhando para o outro, tudo. E aí ficou ali parada assim, olhando. Aí saímos de lá, ela pediu para baixar. Muito barulho, né? Muito barulho. Acostumada. Imagina. Muito barulho, muita. Imagina, em São Paulo ainda. Sim, barulho de tudo. É carro, é ônibus, é avião, é tudo passando. Isso. Aí a médica até orientou que era pra desligar, se ela quisesse que desligasse. Aquela coisa era toda. Aí desligamos. Aí viemos. Chegamos no metrô. Aí tô lá no metrô com ela. Aí aparece uma senhora. Não me pergunte de onde que aquela mulher surgiu. Que eu não sei. Eu não sei. Sei que ela é, como sempre, na pulação dela da vida. A senhorinha parou do meu lado e falou assim: é sua filha? Eu falei assim, é. Ela falou assim: cuide muito bem dela. Eu fiquei olhando assim. Ela falou assim: cuide muito bem dela. Muito bem. Porque ela vai ser uma grande mulher de Deus. Ela concluiu a frase de alguma forma que, como já faz muitos anos, eu não me recordo. Mas eu lembro dela falar isso. Cuide muito bem dela. Isso. No metrô, no né? metrô. Deus é tão bom que ele nos... No mais profundo mar, lá ele nos vê também, né? Aí sabe quando tu olha para um lado, olha para o outro, eu falei, meu Deus, cadê a mulher? Sumiu a mulher. Sumiu. Sabe aquelas senhorinhas, bem vozinha mesmo? Coque. Eu não lembro se ela tá de coque. Provavelmente. E ali ela falou isso pra mim. Cuide muito bem dela. Nossa. E ali É fomos. onde Deus manda as pessoas, né? Pra falar com a gente, acalentar. Às vezes tava precisando de uma palavra, um incentivo. Aí a Liza ficou um período com o implante, mas não se adaptou. Aí parou de usar o implante. Hoje ela não usa mais, ela só usa o outro aparelho, né? Ela usou por quanto tempo? Ai, Sânia, eu acho que ela usou mais ou menos até uns 15 anos. Que foi esse período onde ela desenvolveu algumas falas. Exatamente. O implante, geralmente, ele se coloca em pessoas que não se adaptaram ao aparelho comum, né? Ou em pessoas que têm um grau grave ou moderado, ou leve ou moderado, é isso ou não? Então, eu acredito que seja mais pro severo profundo mesmo, isso. que é o caso da Liza. Porque se for um grau leve, o aparelho, ele faz o serviço dele muito bem. Mas mas no caso da Liza, como foi assim um grau bem elevado de surdez, então eles deram essa opção. Mas que ela, na verdade, ela não se adaptou. Né? Ela usou por um período, depois ela foi parando de usar e não usa mais. Entendi. Aí ela usa só o aparelho comum. Só o aparelho. Né? Isso. E ela é muito bem resolvida com essa questão dela de ser uma deficiência auditiva. Eu lembro que quando eu saía com ela,
Uma moça uma vez perguntou, nossa, como ela é resolvida com essa questão do aparelho. Aí eu perguntei por quê. Ela falou assim, porque as meninas na idade dela querem esconder o aparelho. E ela não, sempre andou de coque, com o aparelho aparecendo, sempre muito resolvida. Muito bem resolvida mesmo. Mas eu também sempre procurei mostrar pra ela que tem pessoas diferentes. Sim. Tem a diversidade de pessoas, tem as outras deficiências. Sim. Até na questão de pele mesmo, porque ela é uns tonzinhos assim mais clara que eu. Mostrava pra ela que tem a diferença, que ela é um pouco mais, ela não deixa de ser negra, mas ela é um pouquinho mais clarinha. E que eu sou mais escura, aquela coisa nada toda. Sempre fiz muita questão de mostrar pra ela. E nunca tratei minha filha como coitada. Em nenhum momento. Lais andava na rua, Lais andava de bicicleta, Lais brincava com as outras crianças. Nunca escondi minha filha. Mesmo que eu tenha tido a dificuldade da aceitação, mas assim, eu nunca escondi minha filha dentro de casa pra ninguém ver. Ai, não vai ver que eu tive uma filha surda. Não, nunca escondi. E ela sempre brincou na rua. Sempre. Liza com 2 anos, acho que uns 2 aninhos, ela já andava de bicicleta sem rodinha. Ela sempre foi muito pra frente, né? Sempre. Já perdeu o aparelho dela na creche, de ir pra mochila de outra criança. E aquela correria onde tava o aparelho, onde foi parar, aquela coisa nada toda. Já me deu vários sustos, porque engoliu uma moeda quando era criança. Mas tudo coisa de criança. Tudo coisa de criança. E com isso ela foi se desenvolvendo. Carla, uma coisa que a gente acabou passando e não perguntou. Os médicos te disseram se, no caso dela, é algo genético, se foi... Porque você falou que estava inchada, a médica falou que era se foi por conta disso, né? Que acho que ela evacuou, não foi isso? Foi. Então, fala... tem uma origem no caso dela? Ou eles nunca falaram ou não sabem? Nunca teve assim, de chegar assim, ela é surda por conta disso. Não. Na família não tem. A Lais é a única surda na família. A médica acha, na verdade, porque não foi feito nenhum exame pra saber mesmo, que eu tive rubéola. Nossa. Na gravidez dela. Na gravidez? Na gravidez, Nossa. Leve, talvez, alguma coisa assim, mas acho que eu tive rubéola e por isso ela nasceu com essa deficiência, né? Mas a deficiência dela é só auditiva. Ela não tem mais nenhum outro tipo de deficiência, nada. É realmente só auditiva. Carla, e como que foi na fase da alfabetização? Ela estudou numa escola regular ou numa escola especializada? Como que foi essa parte para ela se inserir na escola de uma forma para ser alfabetizada? Então, a fase da escola foi outra fase, assim, bem complicada, porque até então, logo que ela foi para a escola, ela era de uma creche, se eu não me engano, a creche direcionou ela para essa escola. Essa escola era uma escola que tinha uma classe só para surdo. Só para surdo. Ali eles aprendiam as palavras com sinais, mas depois veio essa parte da inclusão e essa escola, essa classe, na verdade, foi desfeita. Entendi. Aí ela teve que ir para as escolas regulares, normal. Mas só que era assim, todo começo de ano nunca tinha intérprete. E isso não entrava na minha cabeça. Porque eu pensava assim, a menina estuda na escola, acabou o ano, por que já não começa, sendo que eu fiz a matrícula? Exatamente, tem aquele período que a gente vai para a escola, a gente faz matrícula, se tem laudo, a gente leva laudo. Meses já para a escola se preparar para receber nossos filhos, né, e eles se encaixarem ali com o atendente, com o intérprete. Isso nunca acontece. Aí por que não começa o bendito do ano letivo com as intérpretes? E nada. Aí a menina ia pra escola e ficava lá, olhando para as estrelas. E era assim. Aí até que um belo dia, uma pessoa muito maravilhosa me orientou. Carla, Seduc. Tem que ir na Seduc. Tem que ir na Seduc. Se a Seduc não resolver,
Ministério Público. Sim. A partir daí, ixi. Você descobriu o endereço. Ah, filha. Você ficava com cadeirinha lá na porta. O quê? A cadeirinha com o jornal na mão. Começava o ano letivo. Tem intérprete? Mas eu demorei, tá? Pra chegar nesse nível aí de SEDUC e Ministério Público. Ixi, acho que ela estava na quinta série. Nossa. Porque as pessoas não falam. Parece que tem medo, né? Exatamente, elas não te direcionam. É isso. No entanto, que a pessoa que me falou ainda falou pra mim, Carla, por favor. Fala que eu falei. Exatamente. Falei assim, jamais. Uma coisa ali tão oculta entre eles, né? Que é já para os pais não saberem que tem. Né? Isso. Mas aí tu sabe que resolve. Sim. Eu ia na SEDUC. Aí tá, ia na SEDUC. Conversava na SEDUC, tal. E nós, como trabalhamos juntos, a gente era da parte da gerência, trabalha muito com prazo. Sim. Isso mesmo. Aí eu ia na SEDUC. Tá. Eu preciso de um prazo. Tem um prazo? Não, não tem. Não, tem que ter. Sim. Tem que ter. Então tá, então vamos fazer assim. Se o intérprete não tiver na sala de aula até tal dia, eu não volto mais aqui. Não volto. Não, mãe, mas não é assim sim. Se ela não tem um prazo, você tem um prazo. Exatamente. Né? Não volto. No dia seguinte, nem adianta me ligar. Porque no dia seguinte eu estou no Ministério Público. Mas não tem mais. Porque a vontade de falar assim, é teu filho? É isso, a gente luta pelo direito deles. Existem leis e os direitos deles, a gente tem que garantir os direitos deles, né? Se a própria lei não tá ali para garantir, quem que vai garantir? Exatamente. A gente tem que correr atrás. Nós somos a voz deles, Exatamente. 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 E quando não tinha, a intérprete não aparecia, no dia seguinte eu tava onde? Ministério Público. E eu fiquei muito conhecida na SEDUC. Muito conhecidinha. Teve momentos de eu chegar na SEDUC e o povo até me retirar. Os mais... porque aí a gente chamava até as pessoas mais acima pra conversar comigo. Porque a gente é taxada como barraqueira. Exatamente. Não é que a gente é barraqueira, que a gente quer fazer valer o direito dos nossos filhos. Exatamente. Porque se tem a lei, se a lei existe, se tem que ter um intérprete, o intérprete tem que estar lá. Exatamente. A criança, a aula começou, o dia da primeira aula começou, da escola, o intérprete tem que estar lá, o atendente tem que estar lá. Por que pras outras crianças, não desmerecendo jamais, Sim. os outros professores estão lá, e pra minha filha não vai estar? Não, vai estar. Vai, porque eu vou atrás. E o tempo não volta, né? Não volta, eles agem Sani. como se, tipo assim, mãe, a gente ainda tem um ano todinho pela frente. Não entende que não vai voltar de novo pra ela aprender aquilo, né? Que ela já deveria, às vezes, ter aprendido e não aprendeu. Demanda mais tempo, demanda mais cuidado, é mais difícil. Então, assim, tem que estar ali um intérprete. Eu não posso falar pelas outras crianças surdas, mas a Laísa, se ela gostasse do intérprete, amém. Se ela não gostasse... Tem toda a questão do vínculo também, né? Então não é só o intérprete chegar lá, fazer a parte dele de interpretar para a criança. Tem aquele vínculo que tem que ser criado. Exatamente. Com a criança, né? Não vai. Como teve intérprete que ela gostou, teve intérprete que ela não gostou, aí tu percebe que já não vai bem, já não vai tão bem. E assim vai. Mas essa parte, esse período de escola, de alfabetização, foi bem difícil. Mas vencemos a alfabetização. Ela tem muita dificuldade no português? Tem. Porque, infelizmente, eles têm dificuldade no português. Porque não ouve, não consegue entender certinho ali as palavras, então tem dificuldade. Como tem muito surdo que eles são perfeitos no português. Eles vão, assim, muito bem no português. Eles... desculpa também de novo, pode ser uma ignorância minha, que a gente é amiga há muito tempo, eu nunca perguntei. Sim. É escrita também deles? A alfabetização também é escrita. Entendi. E eu demorei muito tempo para entender isso, porque eu queria de qualquer jeito que a Laísa aprendesse o português. Demorei muito para entender que o português é a segunda língua dela. A primeira língua dela é Libras. É como se fosse em inglês. Exatamente. É a mesma coisa eu, no caso, como mãe. A minha primeira língua é o português. A segunda é a Libras. A dela não, é o contrário.
primeira língua dela é a Libras e a segunda língua dela é o português. É porque, na verdade, precisa para tudo o português. Porque numa situação que ela não consiga se fazer entender como existe a lei, que todo órgão público tem que ter um intérprete, mas essa lei não acontece, então se ela chega num lugar que não tenha ninguém que possa ajudar nessa comunicação, pelo menos sabendo escrever, escreve. Ela já consegue se virar, né? Exatamente. Se fazer entendida. Mas, infelizmente, isso não acontece. Não acontece. Mas vencemos essa parte da alfabetização. Liza fez cursos na Santa Casa na época, fez outros cursos. Ela anda sozinha. Ela pega ônibus. Eu ia te perguntar isso, né? Porque você, na verdade, eu ia te fazer duas perguntas que vai unir, né? Você só teve ela, né? Sim. De filha. E assim como o medo me paralisou por muitos anos, né? Em pensar, né? Em poder planejar um outro filho, né? O medo te paralisou por muitos anos também, né? Em fazer isso. E o medo, às vezes, nos limita a ponto que a gente acaba impedindo eles de voarem, né? Verdade. E como que foi essa fase de você entender que minha filha cresceu, ela precisa desbravar do mundo, ela precisa ter a sua profissão, ela precisa saber se virar, porque eu não vou estar aqui para sempre, né? É isso. Como Bem que eu queria. Nós queríamos estar para sempre. Tudo que a gente queria. Como que foi você rasgar essa bolha e falar, vai filha, o mundo te espera e sucesso? Como que foi para você? Bem difícil. Imagina. Bem difícil. A primeira vez que a Liza saiu pra ir no mercado. Porque ela só ia na padaria na rua da minha mãe ali, né? Pertinho de casa, saía no portão. Primeira vez que a Liza saiu pra ir no mercado. Essa menina demorou tanto. E pegando a minha filha e tentando manter a calma por causa do pai dela. Falei assim, pegaram a minha filha, levaram minha filha embora e cadê e nada, e eu já querendo ir atrás dela. Eu falei assim, mas eu não vou. Não posso. Falei assim, eu não posso. Eu preciso que ela cresça. Eu preciso que ela conheça o mundo. Falei assim, eu não vou. Mas pensa como essa menina demorou. Meu Deus, que desespero. Gente, e eu olhava na janela e eu saía no portão. E eu olhava na janela e eu saía no portão. E nada dessa menina. Nada dessa menina. E o mercado era um pouquinho distante de casa, realmente. Não tinha mais perto. Eu nem tava lá, eu tô aqui. Gente. Ela chegou, né? Não, ela chegou, ela tá em casa com 22 anos já. Ai, meu Deus do céu. Gente. Mas. Eu já tô aqui, gente, saindo correndo atrás, louca. A gente tava te deixando aqui. Indo trazer ela. Meu Deus, que agonia, que desespero. E ali ela foi. Primeira vez, daqui a pouco chegar ele. E eu tentando ali me manter firme, né? Quando ela chegou. Mostrar pra ela o meu desespero, né? Então ela transmite esse medo pra eles também. Exatamente. Aí chega ela. Toda feliz. Ai, gente. Toda feliz. Eu consegui, né? Exatamente. É uma conquista, né? É. Aí chega ela com a sacolinha, que eu nem lembro que ela foi comprar, porque o meu nervoso foi tanto que eu nem sei. Nem usou, venceu. Nem sei o que ela foi comprar. Aí chega ela toda feliz com a sacolinha dela. Ali ela já falava alguma coisa. Eu já sabia alguma coisa de Libra também. Aí vem ela. Mercado muito cheio, muita pessoa. Fila, muita pessoa. Nossa, eu imagino assim, ela acho que realizada, porque ela saiu sozinha. Conseguiu. Né? Conseguiu. Uma coisa típica, né? Que ela não estava acostumada a fazer. E ali ela,
que demorou. Demora. Sério? Ela... O coração. O seu coração. O sangue já tinha saído do corpo. Quase desfalecida. Quase desfalecida. Então ela não estranhou você branca? Eu saí daqui, minha mãe não vai de outra. Eu não te... E ela ali toda feliz. Nossa, que Porque foi no mercado. Porque foi no mercado. Aí dali pra frente, pronto. Aí ela achava que ela tinha que sair Quebrou barreira. todo momento. Todo momento. E ali ela foi. Ela foi fazer um curso que era de manhã cedo esse curso. Era 8 horas da manhã, mais ou menos, ela tinha que estar lá. Acompanhei, levei por 2 vezes. Ela aprendeu o caminho. Era outra cidade? Tinha que Era ônibus. outra cidade. Nós moramos em São Vicente, ela tinha que ir pra Santos. Ela ia, levei 2 vezes. A cada atraso, eu desfalecia. A cada... Era um mini infarto. Era. E o dia que ela pegou o ônibus errado? Meu Deus. Como você descobriu? Porque a bicha é esperta. Ela é esperta. Ela é muito esperta. Esse negócio de a gente sempre sair, sempre passear. Então ela sempre foi muito atenta nas coisas. Ela tinha que pegar um determinado ônibus, ela pegou outro. Que esse ônibus que ela tinha que pegar, ela descia na porta. De casa. Lá. Lá. No lugar. Na porta. O ônibus que ela pegou, ela tinha que descer num ponto e pegar o ônibus pra chegar até lá. Nossa. E aí? Aí ela, como já estava mais acostumada, ela pegou, foi, desceu no ponto, pegou o outro ônibus que ela tinha que pegar. Quando ela chegou em casa, ela me contou como se nada tivesse acontecido. Sim. Ainda bem que ela não contou antes. Eu super preocupada. Aí ela olha pra minha cara. Nossa! Preocupada? Não precisa preocupada. Eu sabe. Ela sabe, minha filha. Preocupação boba sua. E quem não sabe é você me virar. Exatamente. Mas você ligava no curso, por exemplo, se ela chegou, ou vocês se comunicavam por celular? Pelo celular. Tá. Dava o horário mais ou menos da hora que ela tinha que chegar, eu mandava mensagem pra ela. E se eu ficasse mandando muita mensagem, ela acha ruim. Ela acha ruim? Não pode. Não pode, não pode. Pode mandar muita mensagem pra Linda que hoje ela acha ruim. Entendeu? Mas assim, ela vai. Ela vai. É difícil pra mim até hoje. Acho que sempre vai ser, né, pra gente difícil. Não tem como. Se eu falar pra vocês, hoje ela sai de casa, eu fico em paz, durmo tranquila. Mentira, não fico, tem aquela não frase consigo. lá que fala assim, aproveita quando a gente tá grávida, enfim, aproveita pra dormir agora, que depois não vai dormir mais. Não é só quando uma criança é um bebê, é pro resto da vida, porque você nunca mais tem uma noite de sono tranquila, né? A gente fica preocupada com várias questões, né? Imagina. Eu não consigo. Mas ela precisa disso. Sim. Eu preciso disso. É isso. Porque assim, ela não vai voltar pra dentro da minha barriga. Não vai. Poderia, mas não vai. Poderia mesmo. Mas não vai, ela vai seguir a vida dela. Então eu tenho que estar ali pra dar suporte, pra ensinar. E ela não se perdeu, ela já se perdeu, pegou o ônibus errado outras vezes. Desceu em ponto errado. E eu ficava, e se essa menina dormir no ônibus, gente? Ela vai parar onde? Mas Deus é muito bom, porque ele cuida, né? Ela não dorme no ônibus. Ela não dorme. Ela fica observando tudo. Ela sabe onde tem que descer, sabe onde tem que ir. Tem as dificuldades? Tem. No médico eu preciso acompanhar? Preciso. Em algumas situações eu tenho que estar junto? Tenho. Mas tem muitas situações que ela já se vira sozinha. E, Carla, houve algum momento marcante de preconceito que vocês vivenciaram, né, nessa trajetória de 22 anos que vocês têm, desde o início, desde o diagnóstico até os dias atuais? Teve algum momento que te marcou, assim, de preconceito? Teve. Tivemos, assim, alguns momentos. Vários até. É que, assim, como a minha filha sempre foi e sempre será o mais importante pra mim, então aquilo me doía muito, muito de ver aquele tipo de preconceito. Mas eu sempre tentei levar de uma forma natural.
Porque se realmente a gente for colocar pra fora o que a gente sente, fica pior, Sim. né? Então, assim, eu sempre tentei levar assim dessa forma bem natural e não deixar minha filha perceber Sim. esse tipo de preconceito. Porque, assim, a surdez não é uma coisa que pega, não é uma coisa que é contagiante, não é nada disso. É a condição de vida dela. Sim. Entendeu? Mas não, nem por isso ela vai deixar de estudar, de passear, de fazer tudo que ela tem para fazer como uma outra pessoa Exatamente. que não tenha nenhum tipo de limitação. Mas assim, infelizmente tem. É muito complicado, realmente. E é em todos os gêneros, graus, enfim, em todas as fases, em todos os diagnósticos, a gente vê que a sociedade da gente não está preparada para receber. Eu acho que nenhum tipo, né, de deficiência hoje em dia. Isso dói a gente, porque a gente, como pais, mães, a gente quer proteger o máximo que a gente pode nossos filhos, né? E aí a gente se depara com situações que a gente fala assim, meu Deus, e quando eu não estiver aqui, né? Quem que vai estar ali para proteger? Exatamente. Até de criança, mas tu vê que criança é inocente. Criança é inocente. Mas de você ver, de criança, já te dói. Já dói. Exatamente. Imagine um adulto. Já te dói. Mas tinha que deixar ela naquela situação porque ela precisava crescer. Eu não ia conseguir proteger minha filha para sempre. Sim. Então ela brincava na rua assim, fazia as coisas assim. Mas você via os olhares, os comentários, alguma coisa assim. O que você acha que falta na sociedade para que realmente nós possamos ser sociedades inclusivas, né? Com as nossas crianças, os adolescentes, os adultos, né? Porque eles vão crescendo, eles vão passando por essas fases e até se tornarem adultos. E a deficiência vai acompanhar eles, que não tem jeito, tem como a gente tirar isso deles. É verdade. E aí a sociedade tem que estar preparada para recebê-los, não para aceitá-los, porque eles já estão aqui nesse mundo, vieram dessa forma, Deus fez assim e ponto, né? Então, o que você acha que falta para a sociedade ser uma sociedade mais inclusiva, né? Se fazer cumprir a lei, porque existe uma lei para surdez, Sim. né? Existe uma lei para eles que em todo órgão público tem que ter um profissional para recebê-los. Tem que ter, é lei. Exatamente. E realmente profissionais capacitados, né? Porque se hoje a Laísa acontecer qualquer coisa com ela, se ela machucar um dedo, não tem. Sim. Raramente se vai num hospital que tem um médico ou um recepcionista ou qualquer pessoa que esteja ali. Que entenda Libras, né? Que entenda Libras. Já aconteceu, já. Já chegamos em hospitais de ter um médico que tinha um pouco de conhecimento de Libras. Pouco, tu via que era bem pouco, mas o suficiente para ele fazer aquele atendimento. Sim. E eles, como surdo, eles se sentem acolhidos, né? Exatamente. Vistos ali, né? Exatamente. Enxergados na sociedade. Né? Porque é uma situação, principalmente eu acho que por surdo, porque infelizmente, assim, nem todo mundo entende Libras, nem todo mundo, né, consegue entender a língua de sinais. E é difícil porque a gente trabalhou em farmácia e eu lembro também de um caso que chegou um deficiente auditivo e ali a gente não sabia, a gente conseguiu atendê-lo, né, na melhor forma possível, mas a gente vê o quanto isso faz falta realmente, da gente compreender e realmente a gente está ali apto para atendê-lo ali de uma melhor forma, porque eles são humanos também, ele precisa desse acolhimento, né? Porque a comunicação ela só é completa, né, quando um consegue expressar e o outro consegue entender. Não adianta a Laísa saber fazer a língua de sinais, né? Falar na língua de sinais e o outro não compreender. Exatamente. E também não adianta o outro fazer sinais que ele acha que vai ser entendido e ela não entender, né? Então a comunicação ela só é completa quando os dois lados conseguem, um comunica e o outro entende. Aí fecha a comunicação. Né? Exatamente. E como a Rose falou, eu também que trabalhava em farmácia, né? Tinha surdos que iam lá, que quando percebiam que eu entendia, gente, é um sorriso. É uma coisa assim tão gratificante. Sim. Que aí fica ali, aí conversa com você, pergunta, esclarece, tira dúvidas. E muitos sinais, na verdade, da parte
De farmácia mesmo. Tinha coisa que eu tinha até que pesquisar. Porque não é todo dia também que aparece um surdo pra você estar ali atendendo, exatamente. Mas quando aparecia, eu fazia questão de estar ali. Pra ajudar, de mostrar que eu entendia de alguma forma. E quando ele me fazia algum sinal que eu não entendia, eu falava, calma, devagar, não entendi. De novo. Entendeu? E ali ele ia também com mais paciência, com mais calma. Porque quando ele percebe que você sabe e que você quer ajudar, eles também têm paciência com você. De também te explicar, de no teu tempo, de falar. Porque o surdo, minha filha, quando eles começam naquelas mãozinhas deles, já era. Ou você acompanha ou você pede calma. Porque eles vão que vão. E uma coisa também, sim, importante que eu esqueci de falar, nesse período da Laísa pequena, tudo, eu lembro que eu falei assim pra Deus, falei assim, caramba, Deus, eu tenho uma filha e não vou escutar essa filha me chamar de mãe. Gente, é o que essa menina mais faz. Mãe, tem hora que eu falo, Laísa, pelo amor de Deus. Você reclama e lembra, né? Reclama e lembra. Reclama e lembra. Sabe, uma coisa assim, como às vezes a gente pensa, eu só pensei. Não foi questão de oração, não foi nada. Eu só pensei, eu falei assim, Deus, eu tenho uma filha, eu não vou ouvir ela me chamar de mãe. E ela faz isso, que tem dia que eu falo pra ela, Laísa, dá uma segurada aí, por favor. Porque é muito gostoso. Ela poderia não falar mais nada. Ela poderia só falar mãe. Tava bem. Tudo bem. Tava tudo resolvido. Tava tudo bem. Mas ela fala mãe, ela fala pai, ela fala avó, ela fala tio, ela fala, graças a Deus, muitas coisas. Nessa pessoa que a gente atendia na farmácia, eu lembro que ninguém lá, né, sabia se comunicar com ele. Só que às vezes tem que ter essa empatia também, né, das pessoas. Precisa. Porque ninguém sabia, ninguém entendia o que ele estava falando. Mas se tinha boa vontade pelo menos em olhar para ele, ele precisava ver de que a gente estava interessado em saber o que ele queria, entendeu? E aí ele se apegava, né, Rose? Se apegava nisso. E mesmo que a gente não entendesse, eu dava os meus jeitos, saía caçando, saia apontando tudo da farmácia até entender o que ele queria. A boa vontade, né? A boa vontade. A sociedade, ela tem que estar disponível para também, ok, se eu não sei Libras, ok, mas eu preciso, é questão de honra eu concluir esse atendimento, entendeu? Eu vou dar um jeito. Então, assim, eu acho que também seria interessante, né, eu não sei se há como fala, lei quanto a isso, mas tinha que incluir isso no ensino, né? Exatamente. Porque para as nossas crianças, para as crianças já crescer sabendo fazer isso. Porque as pessoas deficientes auditivas, igual você falou, a gente não atende toda hora, mas elas existem, né? Exatamente. E às vezes a gente não atende toda hora porque elas não estão na rua, elas estão às vezes em casa porque não vai conseguir. Ou às vezes não estão nem inseridas na escola. Exatamente. Essa dificuldade, né, que tem, né, no âmbito escolar, então às vezes não estão inseridas na escola. E aí a gente não sabe nem, né, que tem uma criança ali que está precisando, né, de uma ajuda, de um auxílio, de um intérprete. Então, realmente, a escola, acho que é o fator principal que tem que ter os profissionais, né? E precisa desse acolhimento, desse carinho, né? Com a criança, com os pais, né? E ter esse ensino especializado. Ter esse ensino especializado para que as crianças que conseguem se comunicar saibam, porque eles serão os profissionais do futuro, Exatamente. né? Então amanhã, depois, não vai ser mais você que vai estar atendendo, nem eu, nem a Rose. Quem vai estar atendendo são os nossos filhos. E aí essas crianças que estão nascendo hoje também não vão conseguir se comunicar, nem se fazer entendida. Então, eu acho que tinha que incluir como um português e matemática isso, sabe? Porque senão, como que a gente vai ter uma sociedade melhor? Sendo que nada está se fazendo hoje para que o futuro seja melhor. É verdade. Né? Difícil. Né? E a inclusão, ela vem de casa, né? Então, assim, uma criança pequena, ela não se nasce preconceituosa. Preconceito vem de casa. Né? Se aquela criança está agindo de uma forma preconceituosa, é porque ela viu ali de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma avó, do irmão, enfim, de alguém, alguma atitude ali preconceituosa. Então, se a gente cria nossos filhos de uma forma, olha, tem um amiguinho, seu amiguinho é assim, seu amiguinho é assado, mas ele é igual você, não tem uma distinção, entendeu? Então, assim, aquela criança, ela já vai crescer com aquele pensamento. Não, meu amiguinho ali, ele tem uma limitação,
mas ele é meu amiguinho, ele é normal pra mim, não tem nenhum tipo de preconceito. Sim. Então é isso que precisa também a gente bater muito na tecla, né? Porque realmente essas crianças que estão indo, elas vão ser a salvação do nosso futuro, ou Sim, não. Isso vai sim. depender da criação que vai vir de casa, Sim. né? E não é só culpar a escola, né, nem os educadores, é a gente também. É a gente, como verdade. A pais. responsabilidade não tá só na escola, a responsabilidade começa em casa mesmo. Exatamente, é Então, isso. se a gente não der esse ensino inicial, né, não der essa, como que eu posso dizer? Essa instrução, né, Sim. para a criança, não adianta jogar na escola e falar assim, a escola ensina a respeitar, ensina. Não, é a gente, esse é o nosso papel, né, de pai, de mãe, e de fazer valer exatamente isso, essa educação genuína, né, Carla? E o que mais te orgulha na trajetória da sua filha hoje? De ver que, mediante todas as barreiras, todos os obstáculos, ela tá seguindo. Ela tá conseguindo. Uhum. Mesmo que seja em alguns momentos mais difíceis, mas ela tá conseguindo. Uhum. Hoje ela trabalha. Uhum. E o emprego dela, não fui eu que fui atrás procurar para ela. Sim. Não. Ela quis trabalhar. Uhum. E ela foi atrás Uhum. do emprego dela. Uhum. E assim, é muito gratificante você olhar para trás e ver tudo que a gente passou. Sim. Tudo que a gente sofreu, tudo que a gente chorou, Uhum. tudo. E hoje, ela acorda sozinha para ir trabalhar. Porque se ela depender de mim, ela vai ficar doida. Ela acorda sozinha. Ela bota o celular dela embaixo do travesseiro para sentir a vibração. Eu ia perguntar como que ela... É assim que ela faz. Ela bota o celular dela embaixo do travesseiro para sentir a vibração. Ali ela acorda, ela se troca e vai trabalhar. Com total orgulho, independência. né? Pega ônibus, tudo sozinha, vai ser Tudo sozinha. Tudo sozinha. E ainda quando eu ofereço para ir buscar, ela não quer. Ela quer andar para lá e para cá. É na mesma cidade o emprego ou é uma cidade Não, é cidade vizinha. cidade vizinha? E ela vai. Ela vai. E ela vai. E assim, e para mim, como mãe, acredito que para meus familiares também, pro pai dela, gente, é muito gostoso de ver. Uhum. É muito gostoso. A mulher que você formou, né? Falta bastante? Falta. Porque ela só tem 22 anos. Sim. Mas- Idade, né? Mas pelo menos os primeiros Sim. passos Uhum. ela tá conseguindo. Através de mim? Sim. Através do pai dela, da minha mãe, de todo mundo. Todo o suporte que eu tive ali, porque foi Exatamente. muita gente pra me ajudar. Uhum. Primos, amigos, tios. É a rede de apoio que a gente sempre fala, né? Foi Que é muita gente. essencial. Foi É muita gente. necessário. Eu não posso falar assim, eu ia deixar a Laísa com essa pessoa, não quis ficar porque, eu não sei tomar conta dela. Uhum. Não. Eu não tive isso. Graças a Deus eu não tive isso. E hoje olhar pra trás e ver aquela menininha de 3 anos, Uhum. quando foi o momento que eu descobri a surdez dela, Uhum. de tu olhar assim e falar, meu, o que vai ser? Uhum. Como vai ser? Sim. Porque tu se perde, tu não sabe pra que lado tu vai. E a gente já tenta prever o futuro, né? A gente já tá um passo lá na frente. Sim. Pensando como que vai ser, meu Deus, como que ela vai se encaixar nesse mundo. Né? Porque é isso, a gente tenta encaixar o nosso filho. Né? Exatamente. E tive muitas palavras contrárias. Aposenta. Uhum. Também não, jamais. Quem fez isso, ótimo. Cada um, cada um. É. Isso é um pensamento meu. Uhum. Meu. Não vou aposentar. Uhum. Não vou. A minha filha tem total capacidade para trabalhar. Sim. E para saber o que é a vida. Sim. Exatamente. Tem autonomia, é inteligente. Exatamente. Tem força de vontade. E ela tem. Uhum. Não é porque é minha filha, mas a bichinha é esforçada, gente. Oh, ela é muito esforçada. Uhum. Ela é esforçada demais. Pra limitação dela, Sim. mesmo que seja auditiva, mas auditiva na comunicação. Uhum. Que é o principal, né? É isso aí. É o principal. E como que foi para ela conseguir um emprego? Você sentiu alguma dificuldade ou logo de cara ela já conseguiu?
Ela se encaixou nessas Nenhuma. vagas que geralmente agora tem, né, para PCDs? Como que foi? Nenhuma dificuldade. Nenhuma. Nós passamos por uma primeira entrevista. Ela entrou em contato com uma amiga dela para mandar currículo, mandou currículo. Participamos da primeira entrevista, que eu nem quis ir com ela, pedi para uma amiga ir, para não ficar aquela coisa muito de mãe. Pedi para uma amiga estar acompanhando, para ser intérprete para ela. Essa amiga foi. Liza passou pela primeira entrevista. Por quê? Você acha que você ia mudar tudo que ela falava? Ah, talvez. Você querer ajudar o povo. Você é ajudadinha, né? Uma forcinha, né? Vai que, pra apoiar o Não é? Vai que, né? Eu falei assim, não. Dá Então, uma melhorada aqui. não, filha, essa resposta tá errada. Deixa a mãe aqui ajudar, entendeu? Então, Ai, meu Deus. eu não quis participar. Mas orientei em casa, Sim. né? No comportamento, ó, não vai com roupa assim, não vai com roupa assada, vai assim, direitinha. Ela ficava olhando pra minha cara, nossa. Mas enfim, foi. Aí ela foi com essa minha amiga, tudo, participou lá da primeira entrevista, Liza passando a primeira entrevista. Ao mesmo tempo que eu queria que fosse, eu não queria que fosse. Queria. Já pensando nas pessoas ao redor. Sim, sim. Mas tá, passou pela primeira, passou pela segunda, e foi. Fui com a Liza pra fazer alguma coisa que eu não... Pra preencher as fichas. Aí eu já fui. Pensa nas pessoas da RH. Gente, um cuidado. Um cuidado. Eu não sei se aquelas pessoas têm parente surdo, se tem parente com algum tipo de limitação, se é amor mesmo. Pensa num cuidado. Pensam, né? E, ai, sua filha é muito inteligente, sua filha é muito isso, sua filha é muito aquilo. E depois que ela começou a trabalhar, eu tive uma vez no mercado, aí ela veio falar comigo, aí o chefe dela de longe observou, eu ali próxima dela, não sabia que eu era mãe, aí ele veio, você precisa de alguma coisa? Porque ela é surda. Falei assim, não, eu sou a mãe dela. Ah, mas você é a mãe dela? Falei assim, sou a mãe dela. Parabéns pela sua filha, pela criação, ela é muito especial, ela é muito esperta. Imagina eu como mãe. Foi inchando. Quase! Saiu pelo teto. Quase precisava me puxar assim com uma cordinha pra eu descer. Aqui. Só faltou isso. Mas assim, então... Você falar, meu Deus, papel cumprido, né? Exatamente. Fiz minha Fiz minha parte. Exatamente. Até ali com o pai dela, com o jeito dele, que é mais agitado do que eu ainda, mas também fez e faz a parte dele. Porque, né? Sim. E sai, ela sai com a minha mãe, ela sai com a minha irmã, ela sai com as primas, sai com os tios, tudo. E eu percebo que não tem essa situação assim. Não vou levar. Sim. Não sei falar com ela. Não tem isso. Não tem. Ela vai, ela só vai. Entendeu? Ela só vai. Então. No emprego dela tem intérprete pra ajudá-la ou não? Não tem. Mas tem. Eu sei que tem uma moça que ela tem um pouco de conhecimento. Ela não pode se dizer que ela é intérprete mesmo, mas ela tem um pouco de conhecimento, então ela consegue auxiliar. Isso, consegue auxiliar. E tem um rapazinho lá também que consegue dar um suporte pra ela. Mas assim, acho que tem uns 2, 3 surdos. Mas ela se desenvolve assim. Que bem. Muito bem. Né? Que alívio, Carla, o que você aprendeu com a sua filha que você olha assim e fala assim, isso você não aprenderia com ninguém? O que ela te ensinou hoje na sua vida para tudo? Você fala assim, isso eu não poderia aprender com mais ninguém, só minha filha poderia ter me ensinado. Paciência, que eu não era uma pessoa muito dotada de paciência. E que mesmo mediante a toda essa situação, que a gente consegue. Independente de qualquer limitação. A gente consegue. A gente consegue, e isso ela me mostra todos os dias, de ver o esforço dela. Todos os dias.
A Laísa tem uma facilidade pra acordar que eu não tenho. Eu boto o despertador, eu desligo, eu acordo, eu durmo. E ela tem uma facilidade. Uma facilidade. Hoje eu faço parte do Ministério de Dança por causa dela. Sério? Eu entrei nesse ministério, eu achando, né, que Deus com essa infinita sabedoria. Eu achando que eu entrei por causa dela. Você achava, né? Eu achava. Mas não era. E as pessoas, quando vê, fica, gente, a menina é surda, como que a menina dança? Como que ela consegue acompanhar? O ritmo do louvor, Aí ela dá aquela olhadinha assim pro lado pra ver que ritmo que tá, se tá agitado, se tá... E vai. Se bobear, é melhor que a gente. Se me coloca no... Melhor que eu, filha. Se me coloca Que no ouço muito bem. Exatamente. Bem depois. Tem assim, Deus manda eles porque tem coisas que só eles iriam ensinar pra gente. Não existe nada, ninguém nesse mundo que iria ensinar a não ser os nossos filhos do jeitinho que eles vieram. Então, cada um dos nossos filhos com as limitações, com as deficiências, eles vieram para fazer com que a gente despertasse para algo, né? Às vezes tirar a gente daquele buraco que a gente estava lá no fundo, que a gente se colocou naquele buraco, mas a gente nem sabia, não tinha nem noção. E eles vieram realmente para dar essa resgatar a gente, né? Nos colocar assim no centro de tudo, falar assim, não, você é capaz, você está aqui, você vai me ensinar algo, assim como eu vou te ensinar algo também. Então eu sinto muito isso no Isaac também, que assim, ele veio para me transformar, eu sou uma outra pessoa, assim como a Sânia é uma outra pessoa com o Gabriel, e eu tenho certeza que a Laísa realmente veio para te transformar, para mudar totalmente a tua história. E Deus nunca falha, ele não erra. Ele faz tudo realmente assim, os pontos certinho, conforme tem que ser, com a vontade dele. Assim, ele não preparou, ele já tinha preparado tudo, né? Então não tem como a gente não olhar para todo o processo que a gente passa e a gente falar assim, meu Deus, como que eu consegui passar por tudo isso? Né? Como que eu fui capaz? Somente com a presença do Senhor. Né? Se não fosse ele, a gente não estaria aqui, não teria aguentado passar por tanta coisa. E a gente se vê tão forte, né? Que a gente fala assim, meu Deus, eu consegui, né? Obrigado, Senhor, porque eu consegui. Né? E rapidinho, por incrível que pareça, pelo menos na nossa, né? Como nós somos amigas, né? Então, a história dos nossos filhos nos colocou no centro da vontade do Senhor, né? É isso. Porque essas diversidades todas fizeram a gente para onde? Onde Deus quer que a gente esteja. Simples assim, né? É verdade. Né? Então, a gente, além da nossa vida pessoal, né? Fisicamente falando, nós somos transformadas. Mas, no lado espiritual, se eles não existissem, nós não estaríamos aqui falando do nome de Deus, falando quão bom Ele é, né? Eu certamente não estaria nessa mesa se eu não tivesse meu filho, e vocês duas também não. Não porque não teríamos filhos com deficiência, mas porque nós não estaríamos onde Deus gostaria que estivéssemos hoje, né? E cumprindo o propósito dele. Cumprindo o propósito dele, exatamente. É verdade, porque se não fosse a Laísa, não sei se eu tinha ido buscar a Deus. Não sei mesmo se eu teria ido. Sim. Porque foi a única força que eu encontrei naquele momento. Era ele, né? Assim, ele era a luz no fim do túnel. Exatamente. Né? Ou você seguia aquela luz, ou não tinha pra onde você recorrer mais. Exatamente. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. E eu não troco a minha filha por nada. Por nada. Nada, 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 nada. E olha que a bichinha é chata. Mas é que a gente quer assim, com todos os, né, todos os defeitos. Mas às vezes tem quem puxar, né? Não. Vai lá. Não, lógico que não. Ah, entendi. Lógico que não. Aqui eu reconheço, o meu teve que puxar, que não sou eu. Lógico que não. Mas, gente. Ai, gente, tá um papo muito gostoso. Assim, tá, foi emocionante. De parar, né? Não dá vontade de parar. A gente vai falando, assim, foi um papo enriquecedor, né? Eu acho que acalentou, alimentou a gente mais ainda da palavra de Deus. E agora a gente vai pro nosso bate-bola. E preparada pro bate-bola, Carla? Lógico que não. Mas vai assim mesmo, tá preparada. Preparar.
A gente vai falar uma frase e você fala aquilo que vier na sua cabeça. Um desejo para o futuro. Inclusão. Silêncio. Tristeza. Qual foi a primeira palavra, depois que ela conseguiu falar, né? Poucas coisas, mas ela conseguiu se expressar. Qual foi a primeira palavra que ela falou que você nunca mais esqueceu? Mãe. Você adivinhou a palavra, o bate-bola antes, né? Minha filha é? Perfeita. Nossa. O que te emociona na jornada de vocês? Tudo. Todos os passos, tudo. Cada fase tem a sua particularidade em especial. É isso. Cada fase. Cada Até que ela ficava jogando videogame com o David. Enquanto nós conversávamos. E o David ali com extrema paciência com ela, verdade. que nem filho tinha. Verdade. É isso, gente. É isso. Tem mais uma. Vai, pergunta, porque a minha já acabou. Deus. Tudo. Se não fosse Deus, eu não teria conseguido. Não teria conseguido. Isso eu tenho certeza. Porque eu sei quem eu era. E quem eu sou hoje. Glória a Deus. É isso. Glória a é Deus. isso. Ai, que legal! Parabéns! Olha! Vamos! Graças a Cara. Deus deu tudo certo, gente. Estamos muito Tô aqui. felizes, né? Com essa história Suando. maravilhosa. Você é uma mulher incrível. Não parei de suar. Incrível. Parabéns pela sua história, pela mulher que você é, pela mãe que você é, por tudo que você fez pela sua filha. Pode ter certeza, se não fosse você, ela não estaria onde ela chegou até agora. Se não fosse você, se não fosse o amor de Deus na sua vida, se não fosse você reconhecer Ele como seu único Senhor e Salvador, pode ter certeza que nada disso assim teria acontecido. Pode ter certeza disso. A gente comprou uma lembrancinha pra você. Pensando que- Precisa, Tá gente! pensando que a mamãe será que sem presente? Não sai, A não. flor de mãe produção. Vocês vão ver, gente. Mas nós Logo a temos gente revela quem é a produção. A produção não aparece, mas ela está aqui nos bastidores. É uma lembrancinha, só pra você não esquecer. Ai, gente, obrigada. Você que você gosta. Gente, ela falou tanto dessa xícara. E mal ela sabia que tinha pra ela, gente. Todas as tinha mamães pra que vêm ela. aqui no nosso podcast recebem uma lembrancinha. E a gente fica Ai, com muito gente. amor e carinho. Toda vez que você olhar pra ela, lembre-se de que a sua história um dia inspirou milhares de pessoas, porque esse vídeo aqui vai chegar em lugares que seus pés nunca vão pisar, Carla. E você vai Eu entender. creio. Toda vez que você olhar pra essa xícara, vai saber que um dia eu pude compartilhar algo que foi dor na Ai, minha não tô vida. conseguindo. Algo que foi dor na minha vida, pôde dar luz para outras famílias. Exatamente. Tá Sua bom? história não parou em você, né? Não parou em Que ela deu você. continuidade, que ela vai conseguir chegar em outras famílias. E aproveitando, tem algo que você queira falar para famílias, né? Principalmente a comunidade que tem deficiência auditiva, porque a gente não sabe até onde vai chegar nossos vídeos, né? Nossas entrevistas. Sim. E a gente quer que chegue no máximo de pessoas, de famílias. E às vezes tem uma família que acabou de descobrir esse diagnóstico também, não sabe por onde começar, como que fazer. E a sua história, com certeza, é uma história de inspiração. Então, tem algo que você queira falar para essa mãe, para esse pai que acabou de descobrir e, assim, tá perdido, não sabe por onde começar. Que no começo é difícil. É difícil. Mas passa. Tudo passa. A gente tem que o quê? Acreditar em nós, como pais, e acreditar neles. Porque cada criança tem o seu tempo de aprendizado, de entendimento. E é isso. É acreditar e seguir. Não desistir, né? Não desistir. Vai doer? Vai. A gente vai cair? Vai. Muitas vezes. Vamos pensar em desistir? Vamos. Mas se nós, como os pais, desistir, o que vai ser da criança? É isso. Não tem, porque ele não vai saber chegar sozinho onde ele precisa. Sim. Tem que ter um suporte. Sim. E esse suporte quem tem que dar somos nós. É isso. Ou com a Libras, que é a língua deles. É a língua. Eu demorei muito para entender isso. Muito mesmo. Mas se faz necessário saber para ter uma comunicação de excelência. Pelo menos dentro de casa, gente. Sim. É o mais importante. Sim. No meu ver, e eu digo no meu ver, da minha filha, é o mais importante. Sim. Porque precisa.
Eles são muito dependentes de nós quando eles são pequenos. Eles poderem deslanchar e aprender e também ver ganhar o mundo, né? Porque eles sabem entenderem que eles são capazes também, né? Sim. Então precisa ter essa comunicação, sim. A Laísa quer fazer faculdade. Sim. A Laísa quer tirar habilitação. É isso, e vai fazer. E ela vai fazer, ela vai conseguir. Ela vai. Hoje ela tem 22. Nem que essa faculdade chegue com 30, com 40, que essa habilitação chegue com 30, com 40. Mas ela vai conseguir. Sim, ela vai conseguir. Muito, muito, né? Porque, minha filha, ela é maravilhosa. Bom, a ansiedade era tanta pra ver o presente. Fazendo barulho no vídeo, fazendo barulho no ar. Vamos tirar daí? Ai, gente, que linda. Ai, que linda. Eu pedi uma caneca dessa desde o momento que eu cheguei. Mal sabia que eu ia ganhar uma. Ai, gente, ela é linda. E a sua mais bonita que a nossa, ó, a aba de coração. Eu percebi. Tá vendo? Tem a logo no nosso podcast e a fotinho de vocês atrás. Eu vi. Olha, fiquei até clara nessa foto. Carla, muito obrigada, por aceitar nosso convite. Foi um prazer poder, depois de tantos anos, né, de amizade, poder compartilhar, né, ouvir essa história com mais detalhes, né, e poder se emocionar junto com você e poder compartilhar das bênçãos que Deus tem feito na sua vida e paralelo a isso na minha, na da Rose, né, e é assim que a gente pretende chegar no céu, né, é sempre compartilhando das bondades de Deus nas nossas vidas, né. Porque Deus é muito bom, Deus é muito bom. E como diz o meu pastor, Deus é bom, agradável e perfeito. Amém. E hoje eu vivo aquela palavra, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, como tem sido até hoje. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. É isso, pessoal. Hoje tivemos então essa história inspiradora, incrível da Carla com a sua filha Laísa, uma história de inspiração emocionante. Estamos muito felizes de ter recebido ela aqui. E em breve já teremos novos episódios com outras mães, com histórias também incríveis para inspirar a gente cada dia mais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, já corre aqui, se inscreve, curte, comenta, compartilha para que esse vídeo alcance mais vidas e mais famílias. E você, mamãe, que tem uma história também de superação, que tem algum filho com algum diagnóstico, se quiser nos procurar para que a gente possa trazer a sua história aqui, só entrar no nosso canal no Instagram e lá tem um formulário, você pode preencher esse formulário e aí a gente vai fazer uma seleção com as novas histórias, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada por ficar com a gente até o final. E lembrem-se, toda flor tem sua raiz na coragem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.